Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos refletir, no livro de Malaquias. Graça e paz a todos. Após o exílio de Babilônia, irmãos, o povo voltou a transgredir, praticando os mesmos pecados do cativeiro, com exceção da idolatria. A nação vivia novamente um momento assim de declínio espiritual. A fé estava minguando e o povo estava indiferente às exigências da lei de Deus, realizando um culto assim, de forma assim, desordenada e pior ainda, muitos questionavam a Deus e duvidavam da sua justiça. Outros perguntavam se valeria a pena servir ao Senhor, como está, meus irmãos, em 2 Malaquias, versículo 17, que diz assim: enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisso dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Malaquias repreende aquela nação, irmãos, mostrando a sua ingratidão diante do grande amor de Deus para com seu povo. Agora, quanto aos sacerdotes, que no caso, Malaquias fala muito sacerdotes, irmãos, Malaquias exorta, esses sacerdotes que de forma assim, inescrupulosa desonram a Deus na forma de cultuar. Havia assim uma falta total, irmãos, de reverência. Lá em Malaquias 1,6, olha só o que está escrito: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vos dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? O povo, irmãos, havia se tornado assim, insensível, indiferente. Havia uma hipocrisia religiosa. Um faz de conta, dentro do templo. O povo dizia servir somente a Deus. Porém, Deus era tratado assim de forma assim com desdém. Atualmente ocorre o mesmo. Há pessoas que louvam, se emocionam, oram, no entanto, continuam praticando os velhos costumes que desagradam a Deus. Dizem ser cristãos, mas desonram o nome de Deus com seus maus testemunhos. O verdadeiro cristão é diferente do mundo. As pessoas têm que olhar para nós, irmãos, e ver um outro padrão de conduta. Porque triste é alguém dizer assim: se você não fala, eu nem ia saber que você é cristão, que você é crente. Já pensou uma coisa dessa? Outra coisa, oferecer assim sacrifícios defeituosos. Sacerdotes, irmãos, desrespeitavam a Deus, oferecendo coisas ruins, coisas vis, desprezíveis, algo assim terrível. Lá no capítulo 1, versículo 7, a primeira parte de Malaquias, diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E no capítulo 1, de 13 e 14, está assim: Deus não aceita qualquer coisa, como oferta ou um culto prestado de qualquer jeito. Devemos oferecer para Deus o melhor, irmãos. Não podemos fazer um culto a qual o coração de Deus não se enche de alegria. Aí é o que dizemos sempre, é uma enganação e não é verdade, porque Deus olha para o nosso coração. Quando nós pensamos, irmãos, naquela viúva pobre, foi enaltecida por oferecer a Jesus tudo quanto possuía. A mulher trouxe o vaso de alabastro e ungiu a Jesus. Foi elogiada por ter feito tudo quanto ela podia fazer. Será, irmãos, que a gente está disposto a oferecer o melhor que nós possuímos para Deus? E esse descontentamento, irmãos dos sacerdotes, deixa bem claro que para eles, servir a Deus está se tornando algo assim enfadonho. Lá em Malaquias 1, de 12 a 13, diz assim: mas vós o profanais quando dizeis:
A mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que é roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossas mãos? Diz o Senhor. Havia sim certa indiferença, descontentamento no desempenho do serviço de Deus, irmãos. Não devemos realizar a obra de Deus relaxadamente, irmãos, como está lá em Jeremias 48:10. Lá diz: maldito daquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Havia, irmãos, uma violação do pacto levítico. Os sacerdotes já não cumpriam com rigor as normas do templo. E, como já foi dito, mas vós vos desviastes do caminho, há muito fizeste tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, né? Lá em 2:8, capítulo 2, versículo 8, de Malaquias. As leis de Deus, irmãos, são intocáveis, inegociáveis e invioláveis. Não bastando tudo isso, irmãos, o povo ainda ficava assim de uma certa forma insinuando, né, que os malfeitores agradavam a Deus e prosperavam. Como está lá no capítulo 3, 14 e 15. Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Aqui está dizendo, como eles diziam, né? Inútil é servir a Deus. Uma verdadeira apostasia estava ocorrendo, irmãos. Malaquias vai, repreende o povo e diz que Deus não muda e fará juízo contra todos os transgressores. Em seguida, apresenta uma lista de pecados, né, que serão julgados. Está lá em Malaquias 3, 5 e 6. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista e o seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não são consumidos. E também, irmãos, o profeta Malaquias vai falar sobre o dízimo. Estava tendo uma confusão, um desprezo. E ele finalmente, né, mostra que o povo roubava a Deus, à medida que não dizimava, como está lá no capítulo 3, versículo 8. A expressão todos os dízimos, irmãos, né, que está lá em 3:10, sugere que algumas pessoas não traziam seus dízimos e não dizimavam honestamente. O povo estava retendo uma parte do que deveria, né, ser trazido da casa de Deus. O dízimo, irmãos, precisa ser entregue inteiro. Não cabe a nós que dizima querer administrar, usar, né, para obras de caridade ou mesmo enviá-la para missionário. O dízimo precisa ser trazido na casa do tesouro, na casa de Deus, como está lá em Neemias 13:5. A obediência ao Senhor, em relação aos dízimos, vai nos resultar em grandes bênçãos e abastança, meus irmãos. Deus não aceita gorjeta e nem festa da pizza na sua casa. Dízimo e oferta é adoração. Façamos tudo, irmãos, conforme as ordenanças, né, e as leis de Deus. Deus, irmãos, ele faz uma distinção entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve.
Em Malaquias 3, 16 e 17 diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve e o que não serve. Em Eclesiastes 9:8 está assim, irmãos: você é um tesouro particular de Deus, portanto, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre sua cabeça, que é a unção de Deus, irmãos. Cristo virá em breve, aleluias. Façamos o melhor para Deus, na condição de povo escolhido e de sacerdotes. Nós precisamos ter uma postura, irmãos, de pessoas fiéis, ter uma postura, irmãos, que agrada a Deus. Quando nós retornarmos, irmãos, depois da pandemia para a casa de Deus, nós precisamos, irmãos, investir o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito na casa de Deus. Não dá para ser mais de qualquer forma, de qualquer jeito, do jeito que sair, saiu, do jeito que der, desce. Não. A nossa postura tem que ser diferente. Deus está nos alertando hoje, irmãos. Que essas palavras fiquem no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.